Desde Brasil, desde Niterói, en el estado de Río de Janeiro, nuestro gran amigo y profesor doctor Carlos Figueiredo. Actualmente, el doctor Carlos Figueiredo trabaja como profesor en la Universidad Salgado de Oliveira, Centro Universitario Augusto Mota, y como profesor invitado en la Universidad de Oporto, Portugal. Tiene un MBA Executive en COPET, Universidad Federal do Rio de Janeiro, en el 2017, y tiene un postdoctorado en la Universidad de Oporto, en la Oficina de Gestión Deportiva en el año 2011. Doctor en Educación Física y Cultura de la Universidad de Gama Filho en el 2022, y también ostenta una maestría en Educación Física en la Universidad Gama Filho en 1997. Es licenciado en Derecho, Universidad Federal de Fluminense, y Educación Física en la Universidad Gama Filho en 1979. Es coordinador actual del Grupo de Gestión Deportiva Internacional GEDE Inter. Muito obrigado, profesor Carlos Figueiredo. Seja bem-vindo a nuestro evento del Foro Latinoamericano y del Caribe de Gerencia de Deporte. Bienvenido y buenas tardes. Obrigado, Sumar. É um prazer estar aí com a Lide, com o Eduardo, com o Edwin, contigo. E nos bastidores aí com a nossa querida Ávila. Então, será um prazer conviver com todos vocês. Tenemos el placer de tener también desde Brasil al profesor Carlos Figueiredo Silva. Adelante, profesor. Vamos a ayudarlo, que tiene allí, vamos a reactivar el audio. Vamos a reactivar el audio. Vamos a ver. Solicitar reactivar el audio. Estamos esperando. Vamos a ver. Ok. Listo, profesor. Adelante. Acho que agora sim, né? Obrigado, professor Sumar, pelo convite. Obrigado a Lide e ao professor Eduardo também por me ter inspirado agora para a minha apresentação. Muito obrigado. Então, vamos aqui aos pontos. O professor Sumar solicitou 3 questões principais que têm a ver com como construir um código de ética, qual é o marco referencial, que ações devem ser previstas. Muito bem. Então, nós temos aí uma questão instrumental, nós temos também uma questão substantiva. E eu vou, de alguma forma, na minha apresentação, falar dessas questões, mas de uma forma interligada. E, para interligar essas questões, é preciso falar um pouquinho de 4 conceitos. Vou falar um pouquinho mais devagar. Meu espanhol não é bom, mas acho que o português vocês conseguem entender se eu falar um pouco mais devagar. 4 conceitos importantes: ética, moral, cultura e normas. Elas se relacionam, esses conceitos se relacionam e também têm interferências. Muito bem. Vamos lembrar que a ideia de ética, o conceito de ética, ele foi traduzido inicialmente da obra de Aristóteles, né, para o latim. E quando Aristóteles falava de ética, ele falava tanto da ética quanto a moral, mas há aí uma distinção. Em função da tradução, se focalizou na questão da moral. Então, qual seria a diferença entre ética e moral? E aí, aproveitando um pouquinho do que o professor Alide e o professor Eduardo falaram antes, a ética ela é um pouco mais do que a moral. É algo mais profundo, porque a ética tem um componente mais individual, uma consciência mais individual, no sentido que a ética é a reflexão filosófica sobre a moral. Então, essa reflexão filosófica sobre a moral, ela tem uma dimensão um pouco mais individual. E como podemos, então, distinguir a ética da moral? A moral inclui as ações do cotidiano, a cultura, as normas, os hábitos, os costumes. No nosso cotidiano, nós resolvemos problemas práticos. E esses problemas práticos
de certa forma, sofrem influências da cultura em que vivemos, das normas, mas não são determinantemente definidos pela cultura, pelas normas. Então, quando Aristóteles fala de ética, ele está falando de ética e de moral. Ética no sentido de uma reflexão, não como espelho, mas uma reflexão para dentro, ou seja, uma dimensão mais individual, sobre o julgamento que nós fazemos de nossas ações, o julgamento que nós fazemos das ações dos outros. E a moral se refere a como vamos nos comportar dentro de um contexto cultural, de normas, de hábitos, de costumes. Muito bem. Então, nós temos aí essa primeira distinção que é importante, porque quando nós falamos de código de ética, e aqui eu entendido tanto na perspectiva da moral como da ética, ou seja, da reflexão filosófica e também das ações, dos guias, né, que nós precisamos ter para orientar as ações dos gestores, nós temos que incluir, então, a dimensão de cultura e de normas. O que eu preciso aqui, de alguma forma, refletir para continuar, efetivamente, se os atores sociais, se nós, como gestores, como professores, no nosso cotidiano, se nós efetivamente utilizamos os códigos morais, os códigos de ética, a cultura ou as normas. Bom, pegando aí estudos de sociólogos, antropólogos, filósofos, e aqui eu cito, por exemplo, o Eric Garfinkel, o Alain Coulon, da França, eles vão entender que não necessariamente os indivíduos, quando atuam numa organização, no seu dia a dia, no seu trabalho, eles vão se utilizar dessa cultura, dessa moral, dessa ética, dessas normas. Por quê? Os indivíduos, no processo interacional do cotidiano, eles têm que resolver seus problemas práticos. Então, se eles têm que resolver seus problemas práticos, eles buscam uma certa cooperação com os outros atores sociais, mas não necessariamente eles se apoiam em alguns códigos. Eles estão ali, nós estamos aqui resolvendo problemas práticos. E por que do código? Porque, efetivamente, em muitas situações, assim como o Garfinkel fala que nós somos sociólogos em estado prático, né? E que essas ações práticas é que movimentam e constroem um mundo social, muitas vezes nós extrapolamos ou não respeitamos, né, o querer dos outros ou o querer daquele grupo social e cometemos falhas. O ser humano, ele comete falhas, ele erra. Então, quando eu escutei o professor Eduardo falar que o código de ética não pode ser um regulamento, eu entendo que um regulamento é algo para punir, e um código de ética não deveria ter essa concepção de punição, deveria superar essa perspectiva da punição. Então, se a cultura inclui conhecimento, crenças, artes, a moral, muitas vezes essa cultura não é utilizada para resolver os problemas práticos, né? E esses valores e normas, muitas vezes, estão distantes do cotidiano das nossas atividades, distantes das pessoas. Quando eu escuto a professora Lide falar que um código de ética tem que ser na prática e não na teoria, isso reforça muito o que eu venho pensando sobre as questões de padrões, de regras, de diretrizes que são usadas para guiar o nosso comportamento. Guiar o nosso comportamento. Então, quando utilizamos, então, o conceito de código de ética, implica um acordo que estabelecemos, né, que se estabelece, sobre os direitos e deveres de uma categoria profissional. E para se construir um código de ética, temos que fazer algumas perguntas. A primeira que eu coloco é: qual é a missão da nossa categoria? Qual é a missão do gestor esportivo? A nossa categoria tem isso claro? Está bem claro
para a categoria, qual é a missão do gestor esportivo, qual é a visão, e aqui implica médio e longo prazo, o que vai nos mover, né? Onde queremos chegar. E uma terceira pergunta, que já foi feita, direto ou indiretamente, pelos professores que me antecederam, é quais são os valores. Nós temos isso claro, nós temos clara a missão do gestor, nós temos qual é a visão de futuro da nossa atividade, e nós temos os valores. Bom, isso não significa que um código de ética é imutável, também já abordado anteriormente. Um código de ética não é imutável. Ele não é um instrumento que se eternizará. Ele precisa ser reformulado, ele precisa ter ali uma substância, uma reflexão substantiva, e que não pode ser muito demorada, porque a sociedade hoje enfrenta diferentes desafios e mudanças constantes. Bom, em termos instrumentais, o que eu penso em relação a um código de ética? Há que se ter ali regras deontológicas fundamentais, há que se ter ali a forma e a relação com os diferentes atores sociais, e aqui diferentes atores sociais, quando digo, falo em termos macro, em termos micro, eu estou falando de governos, estou falando de universidades, estou falando de setor produtivo, indústria, estou falando de sociedade civil organizada, estou falando do ambiente, estou falando dos outros gestores, estou falando dos clubes, estou falando dos adeptos, dos torcedores, como se fala em português. Então, há que se ter ali uma perspectiva dessas relações com esses diferentes atores sociais. Qual é o nosso papel, né? Além de apenas ter regras deontológicas. Há que se ter e se falar sobre a transparência, né? Então, da transparência, isso tem que existir num código de ética. Da vigência, ou seja, esse código ele precisa ser rediscutido com os pares de tempos em tempos. Do dever e da urbanidade, e há que se ter um conselho de ética, não um tribunal de ética. Há que se prever num código de ética a competência desse conselho, no sentido, mesmo da palavra, de aconselhar e de dirimir determinados problemas que surgem, superando a questão da punição. E, obviamente, os procedimentos desse conselho de ética, que deve ser previsto nesse código de ética. Entretanto, nem tudo vai entrar no código de ética. E aí precisamos fazer e utilizar uma chave, uma perspectiva de um autor alemão chamado Tugendhat, em que ele exemplifica com um verbo. O verbo, em português, é ter de fazer. Em espanhol ficaria tengo que fazer, tendo que hacer. O tem de, ele pode ser enfraquecido ou ele pode ser forte. Eu vou dar um exemplo aqui, que inclusive é um exemplo desse autor. Um tem de enfraquecido. Tenho de correr para pegar o trem. Tenho que correr para pegar o trem. Em espanhol. Este tem de, tenho que, é fraco. Se é fraco, por que é fraco? Porque se não pegar o trem, não há problema, espero outro. Nada importa. Pego outro trem, outro avião. Pero um outro exemplo importante é o ter de forte. Tenho que fuerte. Por exemplo, tenho de alimentar meus filhos. Tenho que alimentar mis hijos, los niños. Porque se não alimentar meus filhos, eles morrem. Isto é uma questão moral. E esta questão moral, este tem de forte, tenho que hacer fuerte, tem que entrar em código.
Este tenho de fazer, tenho que fazer, não pode ser sem o meu querer. Eu tenho que pertencer, eu tenho que ter um sentimento de pertencimento. Vou fazer porque quero fazer, lo quero hacer. Quero fazer verdadeiramente. Eu sou um gestor de esporte, então tenho que fazer porque é importante e eu lo quero fazer. Não porque a regra, a norma impõe. Este meu querer também tem que respeitar o querer dos outros. Então, nós temos uma dimensão instrumental, uma racionalidade instrumental, com tópicos instrumentais dentro do código. Temos uma dimensão substantiva dentro do código, quando vamos observar os nossos desejos, nossa visão, a nossa missão como gestores. Mas não pode faltar também o que o professor Sumar colocou na chamada deste evento da paixão. Eu transformo na emoção. Razão e emoção aqui têm que estar juntos. Nosso mundo muda o tempo todo. Será que questões que são levantadas globalmente podem estar no nosso código, como a questão de saúde e bem-estar, a questão do trabalho decente do gestor, condições de trabalho, a redução de desigualdades, a igualdade de gênero, a paz, a justiça, as formas de parcerias. Penso que um código de ética não pode ser efetivamente algo para punir, mas algo que venha a nos elevar como categoria e a nos mostrar como grupo efetivo na evolução, na construção, na melhoria do nosso mundo social. Obrigado, Sumar. Muito obrigado, professor Carlos Figueiredo.